Olá! O tema da nossa aula é as novas ideias e a consolidação do capitalismo. Nesta aula, serão apresentadas algumas características históricas do processo de difusão de novas ideias e da consolidação do capitalismo na Europa entre os séculos XVII e XIX. Esses assuntos são fundamentais para você entender como o mundo em que vivemos está organizado e como surgiram algumas das principais coisas que consideramos importantes em nossas vidas. Por exemplo, você deve concordar que a participação política é uma forma de lutarmos por nossos direitos, não é mesmo? Podemos lutar por nossos direitos votando, participando de assembleias, de organizações não governamentais, de associações de bairro, enfim. A participação política é o meio pelo qual podemos reivindicar os nossos interesses e manifestar nossos descontentamentos. Mas você sabe dizer quando as pessoas conquistaram o direito de participar das decisões políticas em um país como a Inglaterra? Você também deve concordar que a liberdade individual e a igualdade entre as pessoas são bens valiosíssimos, certo? Entretanto, esses bens são conquistas relativamente recentes. O que motivou determinadas pessoas a lutarem pela liberdade e pela igualdade? As condições em que elas viviam podem ter influenciado suas lutas? Atualmente, vivemos em um mundo intensamente industrializado, no qual as máquinas têm um papel ativo, facilitando muitas de nossas tarefas cotidianas. Será que o emprego das máquinas sempre foi somente positivo? Em outras palavras, as máquinas serviram apenas para beneficiar os homens? No final desta aula, você poderá responder essas questões. O fim do antigo regime na Inglaterra. Para compreender as razões que levaram ao fim do antigo regime na Inglaterra, é preciso lembrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, a definição do que é antigo regime. Antigo regime é a denominação que caracteriza um período da história onde o governo era exercido por monarcas absolutistas. Os reis absolutistas concentravam em suas mãos o poder político e econômico. Eram eles que tomavam todas as decisões. Ou seja, os reis absolutistas criavam as leis e as aplicavam de acordo com os seus próprios interesses. Para garantir todo esse poder, os reis absolutistas adotaram o mercantilismo, um conjunto de práticas econômicas com o objetivo de ampliar suas riquezas e assegurar a manutenção de seus poderes ilimitados. Além do controle político e econômico, muitos monarcas acreditavam que tinham direitos divinos, que haviam sido indicados por Deus para governar os homens. Ou seja, também interferiam nos assuntos religiosos. Falando em assuntos religiosos, é importante lembrar que a Igreja Católica exercia um grande controle sobre a sociedade durante o antigo regime. Como o poder dos reis era legitimado pela própria Igreja, havia sempre uma relação de interdependência entre eles. Nessa relação, eles se apoiavam e lutavam para manter a situação do jeito que estava. Isto é, a Igreja utilizava o seu poder religioso para assegurar os privilégios que poucas pessoas desfrutavam. Antigo regime: política absolutista, economia mercantilista, sociedade dividida e hierarquizada, controle cultural pela Igreja Católica. Aliás, a sociedade do antigo regime tinha como característica o fato de poucas pessoas possuírem muitos privilégios, enquanto a maioria da população vivia cheia de privações e restrições. Por isso, dizemos que era uma sociedade hierarquizada,
separadas em classes sociais de acordo com a origem da pessoa. Resumindo, a origem dizia se uma pessoa seria privilegiada ou não. Eram privilégios garantidos por nascimento. Assim, um nobre sempre seria nobre e possuía muitas regalias, enquanto um simples camponês ou artesão nunca alcançaria a condição de nobre. Na Inglaterra dos séculos XVI e XVII, a situação era assim. Por isso dizemos que lá vigorava o antigo regime. Um exemplo de rei absolutista inglês foi Henrique VIII, que fez o que bem entendeu durante o seu governo, inclusive expulsar a Igreja Católica da Inglaterra e fundar uma nova igreja, a Igreja Anglicana, da qual passou a ser o chefe supremo. Ou seja, Henrique VIII mandava nos assuntos políticos, econômicos e religiosos da Inglaterra. Depois dele, sua filha, Elizabeth I, também foi uma monarca absolutista, que adotou a política mercantilista, dando início à colonização inglesa na América do Norte e ao domínio inglês sobre o comércio marítimo. Ela também foi responsável por oficializar o anglicanismo, tornando a igreja, fundada por seu pai, a religião oficial da Inglaterra. A política econômica de Elizabeth I não só fortaleceu os cofres ingleses, mas contribuiu para aumentar a pobreza de uma larga parcela da população, que era obrigada a pagar preços elevados por produtos essenciais, devido aos monopólios concedidos pela rainha. Explicando melhor, apenas alguns poucos comerciantes tinham o direito de negociar produtos básicos, como a farinha, por exemplo. E, quando muita gente precisa de um determinado produto e só existe um vendedor para fornecê-lo, a tendência é que o preço se eleve. Consequentemente, o custo de vida aumentava e, com ele, a miséria. Quando a rainha Elizabeth morreu, a Inglaterra estava mais rica, mas a riqueza não era compartilhada por toda a população, pois estava concentrada em alguns setores da sociedade, principalmente entre os nobres, os grandes proprietários de terra e os grandes comerciantes. Essa situação contribuiu para acentuar as divergências entre os grupos defensores do capitalismo, a gentry, a nobreza tradicional. Para a gentry, o sistema mercantilista não satisfazia seus interesses, pois era extremamente protecionista e monopolizador. Isso significava que muitas vezes eles eram impedidos de comercializar certos produtos, que apenas algumas pessoas detinham o privilégio de compra e venda, fazendo com que não existisse concorrência comercial. A nobreza tradicional apoiava a monarquia absolutista, pois era diretamente beneficiada pelas políticas que asseguravam a manutenção dos privilégios. Os sucessores da rainha Elizabeth, os reis da dinastia Stuart, governaram como monarcas absolutistas, sem permitir a participação de outros setores da sociedade nas decisões políticas e econômicas. Como você pode deduzir, a postura daqueles reis acentuou o descontentamento da gentry e dos pequenos e médios produtores, que não eram beneficiados com o sistema do antigo regime, pois o rei Jaime I, além de não negociar com os descontentes, fechou várias vezes o parlamento, a principal instituição de representação do povo inglês. Quando o filho de Jaime I, o rei Carlos I, assumiu o trono, os descontentes tentaram, mais uma vez, mostrar que eles também tinham o direito de participar do governo. Para isso, eles citaram um documento de 1215, a Magna Carta, que já dizia que os reis ingleses não poderiam declarar guerras ou aumentar impostos sem consultar o parlamento. Vamos ver agora um trecho da Magna Carta que foi utilizado pelo povo inglês. Artigo 12. Não se poderá exigir tributo nem auxílio em nosso reino sem o consentimento geral. Artigo 14. Para obter o consentimento geral no estabelecimento de um auxílio, faremos convocar individualmente e por carta aos arcebispos, bispos, abades, duques e barões principais. Artigo 39. Nenhum homem livre poderá ser detido, encarcerado ou privado de seus direitos ou de seus bens,
nem posto fora da lei, nem desterrado ou privado de sua posição de qualquer outra forma. Nem usaremos força contra ele, nem enviaremos outros que o façam, senão em virtude de sentença judicial de seus pares e conforme a lei do reino. Como você pôde perceber, o documento apresenta algumas ideias que são fundamentais para assegurar algumas garantias à população inglesa, como, por exemplo, a manutenção dos impostos. Um outro detalhe bastante importante a ser observado é o fato de que a Magna Carta de 1215 já prescrevia que as pessoas tinham uma relativa liberdade, pois um cidadão inglês não poderia simplesmente ser preso se contra ele não houvesse uma acusação. Isso é o que a gente chama de habeas corpus, o direito de ir e vir que pressupõe que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. O documento entregue ao rei em 1628 ficou conhecido como a Petição de Direitos e tinha o objetivo de lembrar o rei qual é o seu papel e os seus limites e ressaltar o acordo firmado entre os reis ingleses e a população, ou seja, exigir a garantia dos preceitos contidos na Magna Carta. Veja agora um trecho da Petição dos Direitos. Os lordes espirituais e temporais e os comuns, reunidos em parlamento, humildemente lembram ao rei, nosso soberano e senhor, que uma lei feita no reinado de Eduardo I declarou e estabeleceu que nenhuma derrama, tributo ou qualquer imposto seria lançada ou cobrada neste reino pelo rei ou seus herdeiros sem o consentimento de todos, através do parlamento. E considerando também que na carta designada por Magna Carta das Liberdades da Inglaterra, se decretou e estabeleceu que nenhum homem livre poderia ser detido ou preso ou privado dos seus bens, das suas liberdades e franquias, a não ser por virtude de sentença legal dos seus pares ou da lei do país. Então, na Petição de Direitos, você pôde perceber que as mesmas ideias que já tinham sido apresentadas na Magna Carta, em 1215, eram novamente resgatadas fazendo uma proposta, uma lembrança, né? Era somente para relembrar ao rei que ele deveria obedecer um acordo que já tinha sido firmado entre a população e o governo inglês. A resposta de Carlos I foi típica dos reis absolutistas. Fechou o parlamento e mandou prender seus opositores. Mas dificuldades econômicas fizeram o rei convocar o parlamento em 1640. Entretanto, sem chegarem a um acordo, o parlamento e o rei entraram em guerra. Uma guerra civil entre ingleses que tinham interesses políticos e econômicos distintos. O exército do parlamento, liderado por Oliver Cromwell, garantiu a vitória e o fim da monarquia inglesa, pois o rei Carlos I foi julgado inimigo do povo inglês e a função de rei na Inglaterra considerada inútil. Carlos I foi executado em janeiro de 1649. Com o fim da monarquia inglesa, foi instalado um governo republicano que teve vida curta.